Pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula nós vamos falar sobre fatorial de um número natural, tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui então o tamanho aqui da caneta, vamos lá. O que seria fatorial de um número, né, pessoal? Primeiramente, ó, como essa aqui é uma aula introdutória, deixa eu dar alguns exemplos iniciais para vocês entenderem o que seria isso, né? Se eu tiver isso aqui representado, ó, 2 que multiplica 3 que multiplica 5 que multiplica 7. Se eu perguntasse para vocês qual que é a relação matemática que esses números têm entre si aqui, ok, vocês olhariam aqui, né, a operação que está sendo feita, que é uma operação de multiplicação, beleza? Sendo assim, eu posso dizer, se esses números se relacionam por meio dessas multiplicações, eu posso dizer que esse cidadãozinho aqui, ó, ele é um fator. Esse 3 também é um fator. Esse 5 fator e o 7 a mesma coisa. Beleza? Então todos esses números aqui são fatores. Diferentemente, né, de um caso como esse aqui, por exemplo. Se eu pegar isso aqui e colocar assim, ó, 2 mais 3 mais 5 mais 7. Se eu perguntasse para vocês aqui, o 3 é um fator? Vocês me responderiam. Uns responderiam sim, outros responderiam não, tudo bem. Mas aqui nesse caso, ó, não é fator. Não é fator. Nem o 3, nem o 2, nem o 5 e nem o 7, beleza? E por quê? Por causa da operação, ó. Repara que aqui, ó, nós não temos multiplicação, temos soma, soma e soma. Então, para ser fator, tem que ser o quê? Multiplicação envolvida, beleza? E no caso, né, particular desses números que eu escrevi aqui, 2, 3 e 5, eles são números primos, né? É por isso que lá você ouve falar isso aqui, ó. Decomposição de números naturais em fatores primos, beleza? Ok, uma vez que você entendeu que esses números aqui, cada um deles são um fator, agora a gente vai falar desse camarada aqui, ó. Fatorial. Então olha aqui, tá aparecendo já, ó. Fatorial, né? Fator, tá ali, ó, embutido o nome ele fator, né? Então tem a ver com o que isso aqui? Multiplicação, beleza? Pois bem, então para a gente falar de fatorial de um número, deixa eu dar alguns exemplos iniciais para vocês aqui. Por exemplo, um fatorial, pessoal, um número fatorial, ele é algo assim, ó. Repara que eu tenho aqui um número, beleza? Que como diz, né, é um número natural. Então, por exemplo, você não vai ver algo tipo assim, ó, menos 3 fatorial. Não, isso aqui já não é um número natural, beleza? Isso aqui é um número inteiro. Tranquilo? Então aqui no caso eu tenho 3 fatorial, a gente lê assim, beleza? Esse sinal aqui da exclamação, ó, parece uma exclamaçãozinha, né? Ele que vai indicar o sinal aqui do fatorial, beleza? Aqui nesse outro exemplo nós temos 5 fatorial. Então de novo, tem o número natural aqui e a exclamaçãozinha aqui mostrando que é um fatorial de um número. E aqui nós temos o número 4, que é um número natural, e aqui a exclamaçãozinha é o sinal do fatorial, beleza? Ok. Então vamos calcular então o fatorial do 3, fatorial de 3, beleza? Como que vai ficar isso aqui, pessoal? A gente tem que fazer o seguinte procedimento. Eu tenho aqui o fatorial de 3, então eu tenho que estender por meio de multiplicações, beleza? De forma decrescente do 3 até o 1. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 vezes 1.
beleza? E daí, calculando isso aqui, vai ficar assim, ó. 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 1, 6. Então, olha só. O meu resultado aqui, para 3 fatorial, deu 6, beleza? Fácil, né? Então, repara que eu venho de forma decrescente, né? Eu vou escrever as multiplicações do 3 até o 1, beleza? Agora aqui, ó, no caso desse 5 fatorial, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 5 fatorial. Vou fazer o mesmo esquema, a mesma lógica daqui, ó, no exemplo anterior. Eu vou escrever 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? E aí eu faço a multiplicação. Então aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 vai ficar 120. E 120 vezes 1, 120. Beleza? Então repara que o nosso resultado aqui, ó, para o fatorial de 5, deu 120. Agora, e nesse caso aqui, ó, fatorial de 4, né? Mesma lógica, tá? Então vou colocar aqui, ó, fatorial 4 fatorial, né? E aí eu vou destrinchar isso aqui em forma de multiplicações até o 1, de forma decrescente, que nem eu fiz aqui nos exemplos anteriores, beleza? Sempre de forma decrescente. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Repara que são fatores, ó, por isso que o nome desse assunto aqui é fatorial de um número natural, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, calculando, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 vai ficar 24. E 24 vezes 1 é o próprio 24, beleza? Fácil, né? Agora veja, tem alguns exemplos importantes aqui que é importante vocês saberem, tá? Por exemplo, aqui no caso, se eu tiver que calcular o fatorial de 1, como que vai ficar isso aqui? Esse é o próprio 1, beleza? Fácil, né? Agora, e o fatorial de 0? 0 fatorial, quanto que é o 0 fatorial? Será que é 0? Pensa aí um pouco. Bom, no caso do 0 fatorial, se você respondeu 0, não está correto, beleza? O 0 fatorial, ele vai me dar como resultado 1 também, beleza? Então guardem isso, tá? Então 1 fatorial é 1 e 0 fatorial é 1 também, beleza? Então tá, essa aqui é uma aula introdutória sobre fatorial de um número. Na próxima aula nós vamos falar sobre esse assunto aqui, só que de uma forma um pouquinho mais complexa, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.